Tenha por motivo de toda alegria quando passares por várias provações. São várias. E não existe romper sem resistência. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos lá? Será que vai funcionar agora? Tivemos um probleminha técnico aqui. Estão me ouvindo agora, meus amigos? Muito bom dia. Muito bom dia. E agora? Agora vai? Estão me ouvindo? Agora sim? Agora sim! Então vamos lá, minha amiga Camila Tobiesi. Meu amigo Léo Manteia, que tempo de mesa gostoso ontem, hein, papai? Tem que fazer isso mais vezes, né, meu irmão? Bom demais. Vamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo. Assistindo em casal aí essa live? Coloca aí, eu estou. Vai, só pra me saber quem tá em casal aí. Ah, e agora? Não é possível. E agora? Voltou? Estão me ouvindo? E agora, meus amigos? Me deem um feedback. Voltou, né? Ah, maravilha, minha amiga Paty. Agora vai, meu amigo Atalpa Neto. Sim, som oscilando, agora voltou. Vivian, maravilha. Então vamos lá, olha só. Meu amigo, que é isso? Márcio André na live, que é isso? Beijo no seu coração, meu irmãozão. Olha só, eu preciso te falar uma coisa muito importante hoje. Eu não sei, eu verdadeiramente não sei qual é o desafio que você tem passado. Mas o que eu sei é que nós teremos aflições. E não é uma aflição, são várias aflições. Porque você precisa ter por motivo de toda a alegria quando passares por várias provações. E o que eu vejo são empresários, líderes, gestores, profissionais liberais, que muitas vezes eles entram em uma aflição e não conseguem ter motivo de toda a alegria. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu preciso que você pegue papel e caneta, porque é muito poderoso o que nós vamos falar hoje. E no dia de hoje, afinal de contas, hoje é um dia para viver milagres. Verbaliza isso aí, vai. Coloca um sorriso no rosto e fala isso para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir. Hoje eu vou viver milagres. Escreve isso, vai. Eu quero que você, eu não sei você, tá? Mas o que tem acontecido comigo, nesses dias, tem sido extraordinário. Ontem foi um dia sobrenatural. Ontem foi um dia de milagres. E você? Você tem verbalizado isso? Você tem batido no ombro e falado que vai viver milagres? Você precisa verbalizar isso. Escreve aí no chat pra mim, vai. Coloca aí, hoje eu vou viver milagres. E eu não sei qual desafio você vem vivendo, ou qual os desafios que você vem enfrentando. Mas o que eu sei é que não existe evolução no Carnaval de Salvador. Não existe grande evolução na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, dançando, Salvador. Não existe grandes evoluções em meio a festas. É em meio a desafios. E olhar para o desafio, olhar para a aflição, olhar para os diversos problemas, desafios que você vem vivendo e bater no ombro e falar assim, eu vou romper.
eu vou vencer. Não importa o que aconteça. E isso é sinônimo de inteligência emocional. Inteligência emocional, eu já falei aqui, talvez alguém precise estar ouvindo isso. Inteligência emocional é a capacidade de você se conectar consigo e tirar o seu melhor em qualquer circunstância. E a capacidade de se conectar com as pessoas e tirar o melhor da coletividade. E isso é inteligência emocional. Então, para quem você conhece, que muitas vezes se vitimiza demais, quem você conhece que, diante de um problema, parece que o mundo acaba, clica nesse aviãozinho aqui, vai. Envia para essas pessoas. O nível de resiliência precisa mudar. O nível de persistência precisa mudar. A mentalidade empresarial vencedora precisa mudar. Você, empresário, você, líder, precisa entender. Ei, que é nos desafios que se cresce. Clica aqui, vai. Envia para algumas pessoas essa live. Eu vou enviar aqui também. Espero que você esteja enviando. Envia isso, vai. Eu quero, nessa manhã, nessa perspectiva de que é nos desafios que crescemos, que você possa presenciar milagres hoje. Porque nós vamos viver desafios, mas que você possa viver milagres. E se você viver algum milagre, você precisa celebrar. Eu confesso para você que ontem à noite, indo dormir, eu tenho meu caderno dos ganhos. E eu queria que você fizesse isso a partir de hoje, vai. Isso está no escopo do desafio. Anotar os ganhos. Anotar os ganhos. Você precisa anotar os seus ganhos. E quando eu estava anotando meus ganhos, eu percebi que eu realmente anotei, cara, algo poderoso que aconteceu ontem e que estava passando despercebido como um ganho. E foi algo realmente extraordinário. Algo verdadeiramente extraordinário. E eu quero que você, a partir de hoje, coloque no seu material um lembrete, todos os dias à noite, anotar ganhos. Isso vai fazer toda a diferença. E isso vai fazer toda a diferença. É um exercício rotineiro da Febracis. Fechado? Então vamos lá. Vamos lá. Preste atenção, não se distraia. Anota aí para mim. Eu quero que você anote essa frase. Não existe romper sem resistência. Anota isso, vai. Não existe romper sem resistência. Vinícius, como assim? Olha o que fala 1 Pedro de 1 a 7. Não se distraia, preste atenção. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Ei, vai vir um desafio. E essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro pode ser destruído. Ele é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que você tem, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que você continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Vocês receberão a aprovação. Preste atenção nessa palavra. Você receberá a aprovação. Vinícius, como assim? Preste atenção numa coisa. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Que os seus filhos, os nossos filhos, eles fazem prova para passar de nível. Eu já falei isso aqui, mas eu quero reforçar isso para alguém que está aqui hoje. As provas, elas fazem parte de um certificado de que você passou de nível. As resistências, as provações, os desafios, os desertos fazem parte para você passar de nível. Nós podemos nos alegrar em meio às lutas. Cara, olha para a sua empresa, olha para a sua carreira, olha para a sua profissão. Quais são os desafios que você vem enfrentando? Que você precisa parar e olhar e falar assim, cara, faz parte, deixa eu romper isso. Eu preciso romper. Ou você se vitimiza, você reclama,
você critica as pessoas, critica as circunstâncias, se vitimiza para Deus. Cara, isso é infantilidade. Ei, isso é infantilidade. Joga a boinha do Bob Esponja fora, joga a touquinha fora, a boinha fora. Você precisa entender que homens e mulheres de sucesso passam por desafios e persistem em meio aos desafios. Cara, vai vir. Não queira uma vida, cara, não, vai ter desafios. Mas a inteligência emocional é essa capacidade de você se conectar consigo e tirar o seu melhor, romper, otimismo. Cara, entenda esse jogo. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer aqui. No Senhor podemos nos alegrar em toda e qualquer adversidade. Querer o que José e Davi tiveram, desejar ser um grande líder, governar, reinar, é algo legítimo. No entanto, prepare-se para ser testado. Cara, vai ter teste. As pessoas, eu já falei isso aqui, elas querem os aplausos do pódio. As pessoas, elas querem a glória do pódio, mas elas não querem a fadiga do treino. Elas não querem olhar e falar assim, cara, deixa eu me preparar mais. Qual foi o último livro de gestão que você leu? Qual foi o último curso de gestão, de liderança que você fez? Qual foi o último livro sobre mentalidade financeira que você leu? Qual foi o último livro de ferramentas, curso sobre finanças? Então, o meu foco e o seu foco precisa ser na preparação. É por isso que essa frase do Dr. Paulo é tão poderosa. Preste atenção. A minha vontade de me preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Abra o coração que eu estou dizendo. A vontade de se preparar, a vontade de treinar, ela precisa ser muito maior do que a vontade de vencer. E esse jogo que não existe romper sem resistência vai acontecer. Você, empresário, quer queira ou não, os desafios vão vir. E o que muda, pelo menos para mim, né, na jornada Febracis, vivendo a jornada Febracis, vivendo a metodologia, o método do coach integral sistêmico, é a minha capacidade de abrir a caixa de ferramenta e pegar uma ferramenta que vai fazer toda a diferença para romper essa resistência. Faz sentido, meu querido Márcio André? Quem está na Febracis aí sabe o que eu estou falando. A Keilane, minha amiga, Renan, que vai entrar para a Febracis, vem para a Febracis, irmãozão. Berta, Ju. Cara, o desafio é esse. É você acessar a ferramenta certa. Diante dos desafios, diante da resistência, é você literalmente ter a decisão de acessar a ferramenta certa, de pegar a ferramenta. E se tá difícil, levantar a mão e falar assim, quem é que vai me ajudar? Cadê minha sessão de coach? Peraí, deixa eu falar com o meu coach, deixa eu falar com o meu mentor, deixa eu falar com o meu marketing digital, deixa eu falar com a minha BPO financeira. Cara, é esse o nosso jogo. É esse o meu jogo. Diante dos desafios, quem é que vai me ajudar? O que eu tenho que fazer para melhorar? Não se vitimizar, não reclamar, não entrar no vale e não sair mais de lá. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Então, preste atenção nisso. O processo é parte da promessa. Escreve isso aí para mim, vai. O processo é parte da promessa. O processo é parte da promessa. E eu quero que você abra o coração, porque eu vou dizer agora, independente da sua religião, independente da sua fé, independente do que você eu falo que eu já passei pelo espiritismo, catolicismo, cara, hoje acreditando e tendo essa conexão com a Bíblia, eu falo para você com muita convicção, todas as religiões falam dessa guerra espiritual que existe. Você vive em uma guerra espiritual. Não importa a sua religião. Se você não acredita em Deus, aí eu respeito e te amo e tá tudo certo. Mas se você acredita em alguma religião, todas elas permeiam que você vive uma guerra espiritual. Existem energias, existe
pessoas ou espíritos do mal ou demônios, não importa qual o nome que você dê. Aqui não é esse o caso. O caso é, o nosso inimigo não pode ser subestimado. O inferno envia ataques diários. Está aqui, pastor André Fernandes falando. O inferno envia ataques diários contra as nossas vidas por meio de pessoas mal intencionadas. Cara, não importa. Existe uma guerra espiritual. Você vive essa guerra espiritual. No seu casamento, na sua saúde. Existe essa guerra espiritual. E a pergunta é só uma. Como você tem se blindado? Como você tem se blindado? Por meio de pessoas mal intencionadas, propostas indecentes, relações vazias de propósito, distrações. E você pode nem perceber, mas as distrações tiram o seu foco da sua missão, do seu porquê, do que você tem que fazer aqui na Terra. As distrações dos vícios, dos comportamentos disfuncionais, da pornografia, do celular em excesso. Para observar quais são as suas distrações. Essas distrações, preste atenção, essas distrações roubam a sua energia. Vícios químicos, amizades sem futuro. Essas distrações, elas drenam a sua energia. Resista. Ei, você precisa resistir. Você precisa resistir. Olha o que ele finaliza aqui, né? Respira fundo, vai. Deus é fiel em todas as suas promessas. O Senhor não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Você nasceu para grandes obras, você nasceu para o amor e para amar. Você nasceu para realizar o extraordinário. Eu quero trazer 3 pontos aqui, 3 tópicos em resumo para você anotar. Se eu quero que você saia daqui com 3 coisas importantes, é essas 3 coisas que eu quero que você anote. Pega o papel e caneta, vai. Se você está deitado na cama, pelo amor de Deus, vai dar uma diarreia. Se levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Preste atenção. Olha só, número 1, anota aí. Alegria em meio às lutas. Se eu quero que você saia daqui com uma frase tenha por motivo de toda alegria quando passares por várias lutas. Cara, o desafio vai vir. Olha para o desafio e fala assim, bate no ombro, fala assim, eu vou vencer. Eu preciso que você entenda que isso é sinônimo de inteligência emocional. Inteligência emocional é sinônimo de sucesso. É você olhar para as circunstâncias, para as pessoas e falar assim, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Isso é inteligência emocional. 2, obrigado minha amiga Camila Tobiese. Você é demais, amiga, gratidão. 2, a resistência leva ao rompimento. Preste atenção nessa frase. A resistência leva ao rompimento. Cara, resista. Não desista. Você vai romper. Você nasceu para romper. Você tem talentos únicos. Talentos únicos que proporciona as soft skills, as skills necessárias para você romper. Se você tiver fé. Porque esse é o 3º ponto. 3, a fidelidade de Deus nas promessas. Tenha a fidelidade de Deus nas promessas. Acredite nessa fidelidade de Deus. Cara, se conecte com Deus. Põe o joelho no chão. Se dedique mais tempo em secreto. Ore mais. Peça mais. Quando você tem alegria em meio às lutas, que é o 1º tópico. O 2, a resistência leva ao rompimento. Cara, resista. E o 3, acredite na fidelidade de Deus nas promessas. A fidelidade de Deus nas promessas. Preste atenção numa coisa. Tem muitos empresários, talvez você já passou por isso, talvez você venha vivendo isso. Vem sem rumo. Cara, sem perspectiva. Cuidado com as distrações. O que vem roubando a sua energia?
Qual é o looping emocional que você vive? Quando você tem alegria em meio às lutas. Quando você tem a resistência sabendo que vai romper. Esse otimismo. E quando você tem fé, quando você acredita na fidelidade de Deus, nas promessas. Isso te leva para um outro patamar. Isso te leva para uma outra frequência. Isso te leva para uma outra dimensão de perspectiva, de resultado, de foco. Por isso a importância de viver a jornada. Por isso a importância de você estar aqui. Por isso é importante você fazer o método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Por isso é importante de você fazer parte da mentoria. Você que é empresário de São José dos Campos, você que fatura acima de 100 mil reais por mês, eu tenho um convite para você. Me chama no privado, vai. Vai ter um evento dia 18. Precisa ser esse o critério, né? Faturar acima de 1,2 milhões por ano. Mas eu quero te convidar para algo muito poderoso, que vai acontecer dia 18 de novembro agora. Então me manda no privado. Vinícius, como é que funciona esse evento que vocês vão fazer? Cara, vai ser algo muito poderoso, algo disruptivo, algo que você vai fazer, cara, vai fazer toda a diferença para você. Fechado? E é isso. Vamos fazer a nossa frase do dia. Preste atenção nessa frase do dia. O Senhor realizará o inacreditável. Creia e viva o impossível. Resista, não desista, porque todo o processo de resistência prepara você para romper nas promessas. Caraca, é muito poderoso isso. Preste atenção nessa frase do dia. O Senhor vai realizar milagres, o inacreditável. Espero que você creia e viva o impossível. Resista, não desista, porque todo o processo de resistência prepara você para o romper das promessas. Tira um print aí, vai. Tira um print. No 3, vai. 1, 2, 3. Tira um print. Posta nos seus stories. Acredite, quando você posta isso, você se coloca em movimento. Movimento gera resultado. Poderoso hoje. Se você está aqui e não faz parte do grupo do WhatsApp, clica aqui, entra no grupo. É lá que eu vou postar os resumos. E vamos orar. Vamos fechar com chave de ouro esse nosso dia, essa nossa manhã. Mais um dia, 38º dia, serão 365 dias, todos os dias aqui com você. Então, coloque o seu celular para despertar, se prepare, inicie o seu dia fazendo diferente. Enquanto você não mudar, nada muda. Você precisa mudar, você precisa viver uma jornada, você precisa se permitir. Chega de parar no meio do caminho. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E é esse o convite que eu faço para você. Todos os dias, se comprometa a estar aqui. Se comprometa, coloca o celular para despertar, coloca um lembrete. Vai fazer toda a diferença. Pelo menos são os depoimentos que eu tenho recebido. Fechado? Então, respira fundo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, como é maravilhoso, Senhor, podemos começar o dia em comunhão com as Tuas palavras, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por se fazer presente. Obrigado por nos possibilitar ferramentas para resistir ao caos, para resistir aos desafios. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai. Entra, vem, Senhor. Vem se fazer presente. Muda a nossa vida, muda a nossa história, Pai. Nos dê capacidade, nos dê santidade, nos dê sabedoria. Nós estamos aqui diante de Ti, clamando, pedindo bênçãos. Que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos cumprir a nossa missão, Senhor. Obrigado por mais um dia. Que o Senhor possa possibilitar, Pai. Possibilite, Pai, o milagre de hoje, Pai. Porque hoje nós vamos ver milagres. Hoje é um dia de ver milagres. Hoje é um dia de romper. Hoje é um dia de coisas extraordinárias acontecer, Pai. E eu te peço que o Senhor possa se fazer presente em nome de Jesus. Abençoe nossas empresas, abençoe nossa missão. Abençoe, Pai, nossos colaboradores. Para que possamos todos estarmos conectados a Ti, Senhor. Nessa proteção, nessa bênção, nessa unção, Senhor. Muito obrigado por tudo. Graças te damos, Senhor. Hoje, agora e sempre. Amém, Senhor. Que assim seja. E é isso. Poderoso. Extraordinário. Mais um dia.
Eu espero que você tenha anotado, espero que você tenha refletido, espero que você, de fato, passe a agir. Você, empresário, fica o convite, dia 18, me manda um privado e eu vou ter um convite especial para você aqui de São José dos Campos. Vai ser algo poderoso. Fechado? Vamos nessa. Um beijo no seu coração. Vai lá. Construa um resultado extraordinário. Vamos juntos construir um dia extraordinário. Hoje é um extraordinário dia para viver milagres. Vamos nessa. Fui.